Olá, tudo bem? Aqui estamos nós, né, irmãos, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar hoje o capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Pegue sua Bíblia e vamos junto comigo, né, fazermos essa leitura minuciosa. Vamos ver o que Deus está passando para nós através desse capítulo, porque como eu sempre falo, cada capítulo, cada versículo, cada livro da Bíblia é instrução que Deus está passando para nós, que nos diz assim: Saul vai ser consagrado, né, um rei. O que isso quer dizer, esse capítulo 9? Só para a gente relembrar, o povo de Israel não estava contente com o ensinamento, né, de Samuel. E eles pedem para Samuel estabelecer um rei para eles, como as outras nações tinham. Só que as outras nações tinham reis, só que esses reis das outras nações não era, né, o que Deus queria para o povo de Israel. Que o rei que era para ser comandar o povo de Israel era Deus e não um homem. Mas eles exigem que Samuel, né, consagra um rei para eles. Samuel conversou com Deus, Deus passou todas as instruções do que seria, né, um rei para eles. E Deus mostrou para eles o que eles teriam que fazer para o rei. E eles aceitaram todas as coisas, né, para cumprir. Eles aceitaram. E aqui nos diz aqui o capítulo 9, vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 9. É continuação, né, dessa história toda. Aí nós vimos no capítulo 8, né, que Deus falou para eles que o rei queria, se ele estabelecesse um rei, eles teriam que obedecer o rei. Tudo que eles fizessem era do rei, eles não teriam nada, eles seriam escravos do rei. E tudo, eles ainda aceitaram. Não, venha a nós um rei, nós queremos um rei. As outras nações têm, elas vivem. Eles achavam que as outras nações viviam bem, né, com um rei comandando. E eles queriam um rei. Então Deus estabelece um rei. E olha só. Havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorrate, filho de Afias, filho de um benjamita, era varão forte. Ele tinha um filho cujo nome era Saul. Este jovem é belo e ninguém em Israel era mais belo do que ele, do que Saul. Ele era muito belo. Não tinha lá em Israel, aqui a Bíblia fala, não tinha em Israel um homem mais belo do que Saul. Dos ombros para cima ele era o mais alto do que todo o povo. Perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles foram pelas montanhas de Efraim, como também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Quando eles vieram à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: vem, voltemos para casa, porque não aconteça que meu pai deixe de se preocupar-se com as jumentas e aflija-se por nossa causa. E este lhe disse: eis que nessa cidade há um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz certamente acontece. Vamos, pois, até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. E Saul disse ao seu moço:
Bem, nós iremos, mas que levaremos ao homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço respondeu ainda a Saul, e disse-lhe: Eis que ainda tenho em mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia assim: vamos ao vidente, porque o que se chama profeta agora, antes se chamava vidente. E a gente observa aqui que eles levavam, né, quando eles iam consultar, né, naquele povo eles chamavam eles de vidente, os profetas, né? Então, quando eles iam consultar, eles levavam um presente. Assim, é quase uma vidente, né? A vidente de hoje, né? As videntes de hoje, para consultar, elas cobram, né, um valor. E naquele tempo também parecia, né, da forma que aconteceu aqui, que a Bíblia relata aqui, eles também, né, ele cobraria algo, porque a gente observa que eles se preocuparam em levar algo, né? Eles diziam: nós vamos consultar ele, mas nós não temos nada, o que nós vamos levar para ele, né? Então a gente observa que teria, né, que era costume eles darem algo em troca da revelação que o profeta, entre aspas, se chamava vidente, né, revelaria a eles. E Saul disse ao moço: dize bem, então vamos. E eles se foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando eles iam subindo a cidade, encontraram umas moças que iam apanhar água, e eles lhe disseram: o vidente está aqui? E estas lhe responderam: aqui mesmo, eis que ele está diante de vós. Apressa-te, porque hoje ele veio à cidade, porque hoje o povo tem sacrifício no alto. Quando vós entrardes na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não come antes de sua chegada, porque ele abençoa o sacrifício, e depois os convidados comem, e depois, porque agora o achareis. E eles subiram às cidades, apenas eles chegaram no meio da cidade, e eis que Samuel já saía ao encontro deles, para subirem ao alto. Entre mentes, o Senhor tinha revelado isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, que ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus, porque vi meu povo e seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei, este reinará sobre meu povo. A gente observa aqui, né, como que era o estreitamento, né, do profeta com Deus. Deus falava, precisava, né, Deus precisava usar, falar com alguém, né, então esse seria o profeta, que sempre ele estava, né, em companhia com Deus nesse sentido, no sentido espiritual, né? Ele sempre estava, né, ao lado de Deus, orando, jejuando, né? E Deus falava com ele. E Deus já tinha falado para Samuel que era para Samuel sair ao encontro de Saul, que Saul iria procurá-lo. Então aqui fala, aqui a gente observa que Deus já tinha avisado para Samuel. Aí Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo, e amanhã te despedirei, te declararei tudo o que está em teu coração. E com relação às jumentas, que há 3 dias se perderam, não se preocupes com elas, porque já foram encontradas. Mas a quem pertence o melhor em Israel? Porventura não é para ti, para toda a casa do teu pai?
Saul respondeu e disse: eu sou apenas um benjamita, da menor das tribos de Israel. E minha família é a menor de todas as tribos de Benjamim. Por que me dizes essas palavras? Aqui a gente observa algo, né? Que Deus, a gente observa a Bíblia, quando você lê a Bíblia toda, o que Deus, como Deus age. Aqui a gente observa que Deus, ele usava muito as pessoas humildes. É por isso que a Bíblia fala, seja humilde, né? Que Deus vai usar você. Não é pra gente ser exaltado, né? Tem muita gente que gosta de se mostrar, principalmente, né? Eu sou pastor, eu sou juiz, eu sou doutor, eu sou advogado, né? As pessoas gostam de aparecer. E a Bíblia fala que pra gente ser humilde, olha o conselho, né? Por quê? Que Deus usa, não vou falar usava, ele usava, né? Ele deu muito exemplo aqui na Bíblia. Porque se a gente parar para observar, todas as pessoas que Deus elevou financeiramente, essas pessoas não eram ninguém. Nós vimos que nas leituras passadas que nós estamos fazendo, né, esse é um estudo bíblico, como eu falo para vocês, é um estudo bíblico minucioso, onde Deus, ele fala conosco através, né, dos capítulos, dos versículos, dos livros, e a gente tem observado que Deus, ele fala conosco, tem usado muito essas pessoas humildes. Aqui, quem era Saul, né? Ele mesmo refere aqui, olha assim, ó, eu sou apenas um benjamita, da menor das tribos de Israel. O cara era um menor das tribos de Israel. Minha família é a menor de todas as tribos de Benjamim. Ou seja, ele estava dizendo para Samuel, Samuel, você está querendo colocar eu como um rei? Eu não sou ninguém. Tem tribo muito mais elevada do que a minha. A minha, eu sou um benjamim. Eu sou um benjamita. E a minha tribo, você sabe que é a da menor. E a casa do meu pai, Samuel, nós somos os insignificantes. Nós somos os menores de lá, de Benjamim. Nós somos os menores. Aí Samuel responde, então Samuel tomou Saul e o seu moço e conduziu à sala de jantar e lhes deu o primeiro lugar entre os convidados, que era cerca de 30 homens. 30 homens. A gente observa que esses homens eram homens escolhidos, eram os homens cabeças de Israel. E vai lá Saul, que não era ninguém, sentar entre os convidados e tomar o primeiro lugar, que aqui fala. Que aqui fala na Bíblia, olha aqui, ó. Então Samuel tomou Saul em seu moço, conduziu à sala de jantar e lhe deu o primeiro lugar entre os convidados, que eram 30 homens. E Samuel disse ao cozinheiro, traze a porção que te dei, da qual te disse, coloca-te à parte contigo. E o cozinheiro, a gente observa que esse recinto era um recinto muito chique, né? Muito glamuroso, que aqui a gente observa que Samuel tinha até um cozinheiro à parte para eles, né? Então Samuel também não era um João ninguém. Samuel lá era um profeta, ele era um profeta muito honrado no meio do povo de Israel. Então, aqui a gente observa que ele conduziu Samuel, ele conduziu Saul à sala de jantar. Então, se observa que ali tinha todo um requinte, todo um aparato, né? Toda uma coisa assim elevada, não era uma coisa qualquer. E o cozinheiro apressou a espádua
com o que havia nela e colocou-o diante de Saul. E Samuel disse: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque foi guardado para ti nesta ocasião, para que comesses com os convidados. E Saul comeu com Samuel naquele dia. E eles desceram do alto para a cidade, e Samuel falou a Saul no eirado. E eles se levantaram cedo quando subiu a alva. Samuel chamou Saul, que estava no eirado, e disse: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando atingiram a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E ele passou. E tu espera aqui, que te pronunciarei a palavra de Deus. Observa que quando Deus ele fala com alguém, ele não dá testemunha nesse sentido. Aqui a gente observa que quando Deus falou com Samuel para ungir Saul, Samuel ele fez em segredo isso, né? Fez em segredo, olha só. Então Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre sua cabeça e o beijou e disse: vê, o Senhor te ungiu por príncipe sobre a sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: a jumenta que foste buscar foram encontradas, e eis que já teu pai deixou de pensar na jumenta e está preocupado por tua causa, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali 3 homens te encontrarão, os quais vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o terceiro levando um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos dele. Depois chegarás aos outeiros de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e quando entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e profetizarás com eles, e te tornarás em outro homem. Nossa, forte, né? Como que Samuel sabia disso tudo? Se ele não foi. Ele era um homem de Deus. Deus revelou tudo para Samuel. Tudo o que ia acontecer. Aí a gente para pensar e ver como que Deus, né, tá à frente de tudo. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Amanhã, depois. Ele faz acontecer quando Deus quer, ele faz acontecer. Às vezes você fica tão preocupado, né, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de falar. Talvez você tenha uma audiência marcada com alguém, com um empregador, ou com uma palestra que você tem que falar, mas você está em dúvida, você está temendo. E não pensa que a sua vida, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, quem fala por você não é você, mas é o Espírito Santo, que entra nesse corpo e fala. Você vê como que Saul iria saber por si só de todas as coisas, como que Samuel iria saber, né, por si só, todas as coisas que ia acontecer com Saul, se não fosse o Espírito de Deus entrando no corpo de Samuel e profetizando tudo isso. Isso não é Samuel, é Deus. Não é Samuel dizendo para Saul, Deus estava usando apenas o corpo de Samuel. Muitas das vezes, Deus fala com você através de uma pessoa.
de um ser humano, porque Deus não vem falar com você através de outras pessoas, através de anjos celestiais, porque os anjos celestiais, se aparecer para você, você pode se assustar. Então, Deus envia pessoas como nós, então os anjos têm esse poder de entrar no nosso corpo para falar. Então, quantos anjos já falaram com você? E você acha que, os anjos vão ser pessoa, um anjo que vai vir, vai falar comigo. Você não crê, você não entende que Deus não age dessa forma. Você pode ver que todas as vezes que um anjo falava com alguém, uma profecia, uma palavra dessa vinha falar com alguém, essa pessoa era um ser humano. Os anjos que encontraram Abraão era ser humano. Os anjos que falaram com a Sara era ser humano. Todos eles eram ser humano. Então nós temos que abrir os nossos olhos e perceber quando um anjo está falando conosco. Às vezes um anjo está falando com você e você está maltratando ele. Então nós temos que observar, nós temos que ter esse discernimento para entender quando um anjo está falando conosco e quando é um homem que está falando conosco. Quando a gente lê, quando você presta mais atenção nessas palavras, você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que quando um anjo está falando e quando um humano está falando, é bem diferente. Quando um humano, eu já sei, quando um humano fala e quando o anjo fala. Quando o anjo está profetizando alguma coisa, está querendo falar alguma coisa, falando alguma coisa, no livro de Paulo, a gente observa muito isso. O livro de Paulo, de Pedro, de Tiago, a gente observa muito essa diferença. Se você prestar atenção, você vai saber a diferença. Quando um homem fala, quando o anjo fala. Há uma diferença muito grande. Então aqui a gente observa que não era Samuel que estava falando com Saul. Era um anjo que estava no corpo de Samuel falando com Saul. Então, você acha que Samuel por si só saberia tudo o que aconteceu amanhã? Claro que não. Porque ele é humano. Nós não temos capacidade para adivinhar o amanhã. A Bíblia mesmo revela para nós isso. Deus, ele diz que o amanhã pertence a ele e não nós. Você não sabe o que será o amanhã. Por isso que o próprio Jesus falou que a gente deve agradecer a Deus por dia de hoje. Porque amanhã não pertence a nós. Hoje ou agora você agradece a Deus por tudo que você tem, por tudo que Ele já te deu. E aqui a gente observa que eles continuam falando, Quando estes sinais se cumprirem em ti, então fazes o que parecer bem à tua mão, porque Deus é contigo. E tu descerás diante de mim a Gilgal. Depois eu virei a ti para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. Espera 7 dias até que eu vá a ti e faça saber o que deves fazer. E quando ele voltou seus ombros para se apartar de Samuel, Deus lhe deu outro coração. Todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Tá vendo? Ele mudou totalmente. O espírito dele, parece que Deus trocou o espírito dele de pobre e já exaltou ele, já deu um espírito mais de, de autoridade, mais de competência, deu competência para ele. Deus, era como se ele estivesse dormindo e Deus tivesse acordado ele. Olha que maravilha. Imagino quando ele já era um cara bonito, alto, que a Bíblia fala que ele era altão, bonitão. Agora, com esse poderio todo, com essa autoridade toda, o povo mesmo iria respeitar mesmo. E olha só,
Quando ele chegar ao outeiro, um grupo de profetas veio ao encontro dele. Vocês acham que esse grupo de profetas que veio ao encontro dele, quem eram esses profetas? São anjos enviados por Deus, que veio cumprir o que o outro anjo antes disse. Você está entendendo? Veio cumprir o que o outro anjo disse. Quando eles estavam no outeiro, um grupo de profetas veio ao seu encontro e o Espírito do Senhor penetrou nele e ele profetizou no meio deles. E quando todos os que se conheciam antes viram que ele profetizava com os profetas, então os homens diziam uns aos outros: que aconteceu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um dali respondeu e disse: quem é seu pai? Por isso se tornou o provérbio: Saul também está entre os profetas? O cara não era ninguém. O cara não era ninguém. Era um Zé Mané, à esquerda, vamos dizer assim. E Deus exaltou ele. É como eu falei para vocês. Deus tirou ele, Deus fala para nós, serdes humildes. Nós temos que ser humildes para Deus nos exaltar. Porque se você for uma pessoa exaltada, claro, é evidente que Deus nem vai te usar. Nem vai te usar. Você esforça-te, mas não vai. Aquele negócio não anda. Não adianta, não anda. É a mesma coisa. Às vezes você vai num culto para ouvir uma pregação, a pessoa fala tanta abobrinha, a pessoa quer se exaltar tanto, porque ela é exaltada por si só. Então ela quer falar muito bonito, coisa, mas você vê que não tem, que ali só sai asneira. Não sai nenhuma palavra edificante. E ela precisa de apetrechos, né? Para que o povo ache que ela é uma pessoa usada por Deus. Aí muitas das vezes você vê o auxílio de uma bateria, né? Quando ela fala amém, a bateria pá. Quando ela diga alguma coisa, a bateria pá, para chamar a atenção do quê? Dos fiéis da igreja, dos membros da igreja, para achar que aquela pessoa é uma pessoa espiritual, no sentido, né? É uma pessoa que Deus usa. Mas aquela pessoa, você vê que, mesmo com aquele barulho todo da bateria, né? Querer exaltar e levar aquele indivíduo, não vai. O negócio não vai, não anda. Não anda. Quantas vezes, eu falo uma coisa para vocês, quantas vezes que eu fui em culto e a mensagem era forçada, aquele cara queria, sabe, se mostrar demais e a bateria pá, querendo elevar a igreja, elevar para mostrar que ele era principal, mas Deus não estava usando ele. Ele só falava abobrinha. Quantas vezes que você vê isso, né, nas igrejas? Acontece isso muito. Eu saio do culto, desculpa, eu falo a verdade, quando eu vejo isso, eu saio do culto, porque ali é uma coisa forçada, não é o Espírito Santo que está ali, eu caio fora. Porque eu não vou perder meu tempo, né, irmãos? Eu não perco tempo. E aqui fala: e cessando ele de profetizar, foi ao alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: procurar as jumentas. E quando vimos que não encontramos, fomos a Samuel. Então o tio de Samuel disse: dize-me, eu te peço, o que Samuel vos disse? E Saul disse a seu tio: ele nos disse que a jumenta tinha sido encontrada. Mas a respeito de Samuel disse sobre o reino, ele não lhe disse nada. Porque ele ia dizer para o tio dele: olha, tio, tudo bem? Tio, papai encontrou a jumenta? Ah, encontrou. Ah, então tá. Aonde você foi? Eu tava eu fui encontrar com o Samuel que indicou. Ah, foi Samuel? E o Samuel disse alguma coisa para você? Não. Claro que ele não ia dizer: não, tio, você sabe o que ele disse? Que eu vou ser rei de Israel. Agora vocês tudo vai me obedecer. Todos os bens de vocês vai ser meu. Você acha que ele ia dizer isso pro tio dele? Claro que não, ele não era bobo. Deixa rolar. Deixa rolar. Ele era o quê? Humilde. Você pode ser um doutor, um mestre, o que for. Seja humilde. Uma vez eu encontrei um pastor
numa papelaria. Eu estava comprando lá. Aí ele virou para mim e falou assim: você é evangélico? Eu falei: sim. Aí ele falou assim: eu também sou pastor. Cara, eu não perguntei se ele era pastor. Se exaltou. Ele poderia falar assim: que bom, irmão, paz do Senhor. Somos da mesma direção, né? Não, eu sou pastor. Eu achei aquilo ridículo. Sinceramente, eu achei aquilo ridículo. Mas, infelizmente, temos pessoas, né? Quer ser pastor. Entre mentes, Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa. E ele disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir de Israel do Egito, e vos salvei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós agora rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos salvou de todos os vossos males e sofrimentos, e lhe disseste: estabelece um reino sobre nós. Ponde-vos agora diante do Senhor, segundo as vossas tribos, as vossas famílias. E Samuel fez chegar todas as tribos de Israel, e foi sorteada a tribo de Benjamim. E fez chegar a tribo de Benjamim segundo suas famílias, e foi sorteada a família de Matre. E dela foi tomado Saul, filho de Quis. Ele foi procurado, mas não foi encontrado. Então perguntou-se também ao Senhor: não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: eis que o escondeu entre as bagagens. Correram, pois, e o trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, dos ombros para cima, ele era o mais alto de todo o povo. Ele estava tão com medo do povo de Israel, né? Olha onde que ele foi se esconder entre as bagagens. Aí Samuel: mas o homem que eu estou procurando não está aqui no meio de vocês? O Saul, cadê o Saul? Ele foi humilde. Olha quanto que ele foi humilde. Parabenizo Saul. Nessa parte aqui ele foi impecável. Ele deixou que Samuel viesse a revelar, porque Samuel tinha autoridade no meio do povo de Israel. Samuel era o bam. E ele não ia ficar lá, né, todo cheio, porque Samuel já tinha conversado com ele, e ele, sabendo de tudo, ele se calou. Nem para a família dele ele não disse nada, nem para os moços, nem nada. Ele ficou aquilo guardado em segredo. Mas se fosse outro, estava lá do ladinho de Samuel, né, apontando para todo mundo, assim, dando tchauzinho para todo mundo, né? Com certeza. Mas ele estava onde? Onde que ele foi? Onde que ele foi se esconder? Atrás das bagagens. No meio das bagagens. Eu imagino, né? Aqueles carros cheios de bagagem, porque o povo ia, né? Era distante, né? Então eles carregavam roupas, comida, né? No meio de todo aquele. E onde que Saul foi se esconder? E aí ainda fala aqui, ó. Correram, pois, e o trouxeram dali. Ele estava se escondendo e eles correram atrás dele e pegaram ele. E trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, dos ombros para cima, ele era o mais alto de todo o povo. Ah, lá ele. Já pensou, um cara bonitão, altão. Ele era forte, né? Bonito. Tá lá. Ele lá, ó, com a cabecinha baixa, morrendo de vergonha, talvez, porque ele era humilde. E Samuel disse a todo o povo: vedes quem o Senhor escolheu? Porque não há entre o povo nenhum semelhante a ele. E todo o povo clamou e disse: viva o rei! E Samuel explicou aos povos os direitos do reino, e escreveu isto num livro e colocou perante o Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E Saul também foi para a sua casa em Gibeá, e com ele os militares, cujo coração Deus tocara. E homens ímpios disseram:
De que maneira este nos ajudará? E os desprezaram e não lhe deram presente, mas ele não pareceu não ouvir. Vamos terminar por aqui. Essa história é uma história linda, como eu falo para vocês, quando a gente lê a Bíblia, né, com calma, com tempo, observando, né, cada detalhe. Você vê como que Deus age em nossas vidas, como que Deus nos ensina, né? Ensina-nos a ser humilde, né? Deus vai colocar a gente lá no alto, quando a gente é humilde. Fica aí essa lição para você, para mim, para todos nós. Aqui a gente aprendeu hoje que para sermos, né, usado diante de Deus, temos que ser humildes. E a gente observou, sim, isso já nas outras leituras bíblicas que nós fizemos, a gente já observou isso. Irmãos, que Deus nos usa cada dia mais para a gente aprender, né? É tão gostoso quando a gente aprende. Você que se exalta tanto, abaixa a crista. Abaixa essa crista. Se você quer ser usado por Deus, abaixa a crista. Se humilha. Deus vai te honrar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no canal, compartilha, gente, vocês não estão compartilhando, dá joinha. Vamos fazer esse canal crescer, esse canal precisa crescer. Esses ensinamentos que você tem aqui, você não vê em lugar algum. Vamos ajudar esse canal a crescer, eu dependo de vocês, Deus também depende. Deus, ele fala pra gente fazer isso, para pregar o evangelho. Se você está ouvindo essa mensagem, que essa mensagem foi edificante para você, olha, louve a Deus por isso, que você ouviu essa mensagem e transmite a outra pessoa. Fala, Senhor, essa mensagem é como se você estivesse falando. Eu não estou aqui para me exaltar, eu estou aqui para exaltar Deus. Faça isso. E Deus também vai te exaltar por isso. Porque você está compartilhando algo que Deus está falando conosco. Eu deixo isso nas tuas mãos. Agora essa responsabilidade é sua. A minha eu estou passando para você. Agora essa responsabilidade de transmitir isso aqui é sua. Porque o próprio Deus nos disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então o evangelho de Cristo não depende só de mim pregar para você, não. Depende de você passar para outras pessoas. De graça recebei e de graça dai-vos. Eu não quero que você pegue nada daqui e venha, eu vou aproveitar que essa pastora está falando isso, tudo, eu vou escrever um livro dela, vou fazer um livro dela e vou começar a vender aí. Não faça isso. Eu não autorizo você a fazer isso. Mas eu autorizo você a transmitir essa mensagem, a compartilhar a outras pessoas para que você seja exaltado diante de Deus. Não é homens eu não quero que homens me exaltem, eu quero que Deus me exalte. E eu passo isso para você também, esse legado. Que Deus nos abençoe a todos.